então, dando sequência às nossas conversas sobre reparação, agora a gente vai falar de um aspecto muito legal que é a reparação em tecidos especializados ou tipos especiais de reparação. Vocês podem encontrar essa aula com esses dois títulos por aí, tá? O que a gente vai falar de fato é falar aspectos da reparação cutânea, reparação da pele, tá? A gente vai falar reparação da primeira, segunda ou terceira intenção. Um pouquinho sobre reparação óssea, reparação de nervo, vai ser legal, vai ser regeneração axonal, né? E reparação do tecido muscular, tá? Até algum tempo, talvez vocês encontrem só assim na literatura por aí, se falava que a pele ela poderia ser reconstituída por união primária, ou seja, cicatrização por primeira intenção, ou união secundária, cicatrização por segunda intenção. Mais recentemente se fala em cicatrização de grandes feridas, que seria uma cicatrização por terceira intenção. Então, esse tema é bastante importante, porque esses termos são de uso muito corriqueiro na literatura e na vivência clínico-cirúrgica, tá? Então, é muito importante a gente reconhecer esses processos. De fato, o processo de reparação em si vai ser idêntico em cada uma dessas situações. O que vai mudar aqui é o tamanho e a intensidade dessas lesões e o fato da lesão ter ou não ter contaminação secundária, tá? Então, aqui só um exemplo, né? Quando a lesão ela é pequena, moderada, né, uma lesão cutânea, se tem a volta à normalidade com mínimo processo reparativo. Já numa lesão mais severa, uma agressão mais grave, a gente tem realmente perda tecidual e formação de fato de cicatriz visível, tá? Então, é sobre isso que trata o ser de primeira intenção até terceira. É o tamanho dessa lesão, que abordagens eu vou ter que ter, uma vez reconhecida a lesão, que abordagens eu vou ter que ter com ela e a cicatriz que eu vou esperar dessa lesão. Para nós da Pato, em termos de vida real, tá? Em termos de mecanismo, o que a gente tem é o seguinte, ó, que é uma ferida de primeira intenção. Ferida de primeira intenção é aquela ferida que geralmente não está contaminada e ela tem grau mínimo de dano tecidual. As bordas da ferida estão justapostas. O estereótipo, o exemplo clássico dessa lesão é a ferida cirúrgica, tá? É a lesão induzida por um corte cirúrgico, por um corte com bisturi. Então, a gente vai ter mínima perda tecidual, não vai ter contaminação e as bordinhas da lesão vão estar aproximadas, tá? Não vai ter esse tecido perdido. O que vai acontecer? Então, tudo normal. Fase de hemostasia inflamatória, fase proliferativa com reepitelização, né, formação de tecido e anulação, num grau mínimo, tá, e reepitelização, e em poucas semanas, tá, em 1 a 2 semanas, a gente já vai ter aqui, então, a remodelagem. Percebe aqui as fibras colágenas bem dispostas, de forma bem organizada, e quase nada mais de vasos, os vasos só necessários para a manutenção daquele tecido. Nesse caso aqui, a gente vai ter, então, uma destruição mínima, talvez não tenha nem perda de anexos e talvez o aspecto dessa cicatriz seja, ou a cicatrização ocorre de uma forma tão perfeita, né, que talvez nem sobre algum resquício, algum resíduo dessa cicatriz, tá? Por outro lado, já nas feridas de segunda e terceira intenção, a característica dessas feridas é ter uma grande perda tecidual, que às vezes se estende até a derme, até a hipoderme, tá? Então, quanto maior a ferida, pior, mais difícil vai ser essa cicatrização, porque a gente vai ter uma hemostasia maior também, muito mais destruição tecidual, então eu vou ter que ter uma intensidade inflamatória muito maior também para fazer a remoção desses restos teciduais, e aí segue o processo, semelhante ao anterior, né? Reepitelização a partir das bordas, então fase inflamatória para a remoção dos restos teciduais,
reepitelização a partir das bordas, fibroplasia, angiogênese e depois contração da ferida com substituição do colágeno, a regressão do número de vasos, tá? E aqui só chamar atenção para vocês de um fato que é justamente a reepitelização. Vocês percebam aqui, ó, que a reepitelização, tanto na primeira como na segunda ou terceira intenção, ela acontece debaixo da crosta. Então, gente, não se faz remoção mecânica forçada de crosta de ferida, porque com isso a gente pode fazer também a remoção dessa fina camada de epitélio que está se formando. Tá? Então, por isso que se indica, tem que fazer remoção de crosta, tem que, não vai deixar aquilo como, sei lá, meio de cultura bacteriana, mas se faz uma remoção delicada, com substâncias de limpeza de feridas, mas não uma remoção mecânica abrupta, tipo arrancar a casca de ferida, porque a gente vai causar um dano e vai causar um dano adicional ao tecido que está recém se formando, tá? Então, cuidado com isso. Então, primeira intenção, feridas de bordos justapostos, sem contaminação, que vão ter uma cicatrização rápida e com mínimo resíduo cicatricial. Feridas de segunda e terceira intenção são feridas que têm bordos distantes, grande quantidade de perda tecidual, muitas vezes contaminação bacteriana secundária, e já vai ter um processo cicatricial mais prolongado. O manejo dessas feridas vai ter que ser diferente, né, justamente pela presença desses diferentes elementos aqui nessa cicatriz. Então, aqui uma grande ferida de segunda intenção, a terceira intenção aqui, só mostrando para vocês, então no dorso do cão, percebam as grandes áreas, tá? Aqui já, alguns dias depois, vocês já percebam a formação do tecido de granulação, mas ainda com áreas com supuração, né, áreas contaminadas, e o processo já evoluindo, né, de semanas para semanas. Aqui já tem uma grande contração da ferida, tecido de granulação bem exuberante ainda em qualquer um dos casos, tá? E aqui já num momento bem mais avançado, onde já teve reepitelização de quase toda a área e, claro, ainda algum grau de tecido de granulação. Vocês percebam que essa ferida já está em franco processo de contração. Então, eu tenho aqui, ó, vou pegar uma dessas outras aqui, ó. Eu tenho desde lesões inflamatórias, vivas ainda, tecidos de granulação bem evidente, até áreas onde o tecido já está reepitelizado e bem maduro. Então, de novo, só relembrando a concomitância das fases desse processo. E depois, essa lesão já praticamente curada, claro, ficou cicatriz, mas também uma lesão daquele tamanho, é bem óbvio que teria algum lugar onde não fosse ter a reposição total dos anexos cutâneos. Outro processo de reparação que a gente precisa, sobre o qual a gente precisa conversar um pouco, é a reparação óssea, tá? Vocês lembram que o osso, ele prolifera, né? A gente obtém osso a partir de ossificação membranosa, né? A partir do periósteo, ou então por ossificação endocondral. O osso, ele é produzido pelas células chamadas osteoblastos, né? Quando eu falei de ossificação endocondral, aquela ossificação a partir da cartilagem. Tá? E o osso é produzido, então, por células mesenquimais, que se diferenciam e são chamadas de osteoblastos. Elas não estão presentes em grande quantidade, elas são células dadas como células estáveis, então não são tão fáceis também de proliferar. Então, quando existe uma fratura óssea, tá, vai acontecer o mesmo, né? As fases vão ser as mesmas, só que a gente vai precisar fazer algumas analogias em relação ao elemento predominante naquele momento, né? Para a gente comparar a reparação óssea ou enquadrar a reparação óssea dentro das fases tradicionais da reparação. E aqui, então, a gente vai ter, num primeiro momento, uma fase de hemostasia com fase inflamatória, tá? E aqui são ativadas as células osteoprogenitoras, que são células que são encontradas em maior quantidade justamente no periósteo. Essas células vão ser estimuladas em função do momento, né, de hemostasia e inflamação que tem aqui. Essas células vão ser estimuladas a proliferar
e a migrar, e nesse momento também já é estimulado a proliferação de algum tecido de granulação. Mas a gente sabe que tecido de granulação não vai dar tecido de granulação ou tecido, uma cicatriz fibrosa, não vai dar a estabilidade que a gente precisa para esse osso. Então vai ser necessário realmente fazer reposição dessa lesão por tecido ósseo. Então, nesse primeiro momento, fase inflamatória, fase de hemostasia inflamatória, já com estímulo para a proliferação de células osteoprogenitoras. Na fase proliferativa, segue a formação de tecido de granulação, tentando estabilizar, acomodar um pouco os elementos dessa lesão, e segue a proliferação e recrutamento das células osteoprogenitoras, da periferia para o interior dessa lesão. E aqui elas começam a proliferar e começam a produzir matriz. Inicialmente, em alguns casos, essas células vão produzir, na maioria dos casos, vão produzir matriz condroide. Essas células vão trabalhar como condroblastos e vão produzir matriz condroide, ou seja, vão produzir cartilagem, tá? Que vai ser produzida em grande volume, mas que não vai dar a resistência necessária. Vai estabilizar um pouco essa lesão? Vai, mas não vai dar a estabilidade, a resistência necessária que esse tecido precisa. Então, a gente aqui consegue fazer uma analogia também com a fase proliferativa, né? A gente tinha aquele tecido de granulação, aquele tecido frágil, fino, que não dá a devida resistência para o tecido, tá? Então, é o que a gente tem aqui na fase proliferativa. À medida que o processo vai evoluindo, vai acontecer, então, o que a gente chama de remodelagem do calo ósseo, tá? Essa área ampla formada, com muitos elementos e não resistentes, a gente chama de calo ósseo. Então, a remodelagem vai envolver essa reconstrução do calo ósseo com substituição do tecido cartilaginoso por tecido ósseo, inclusive com ossificação endocondral e com ossificação membranosa, tá? Então, é característico do processo de reparação de um osso a formação do calo ósseo. O calo ósseo ele é volumoso, tá? Mas ele não confere resistência àquele tecido, tá? Então, aqui mostrando, né, no insert aqui, nesse insertzinho, é como se fosse essa área, onde eu observo cartilagem, já observo algum tecido de granulação junto, mas já vejo também trabéculas ósseas neoformadas, tá? E aqui ainda eu vejo a área de hematoma, certamente se eu olhasse maior aumento aqui já tem a trabécula óssea, não sei se está formado ou não, eu vejo, talvez eu visse células inflamatórias e aqui resquícios do osso residual, tá? Então aqui só mostrando o que seriam as 4 fases ou 4 estágios do reparo ósseo. A gente segue, como eu falei para vocês, com a fase inflamatória, fase proliferativa e fase de remodelagem ou fase de maturação, mas a fase proliferativa, ela também pode ser subdividida em fase de formação do calo não mineralizado e depois do calo ósseo mineralizado. Nesse momento, a gente vai tendo uma transposição, olha aqui, ó, a gente vai tendo uma mudança do perfil em azul aqui, ó, isso aqui são eventos no tempo, de condroblastos, fibroblastos, osteogênese e matriz cartilaginosa para osteoblastos, osteoclastos e matriz óssea, tá? E deposição de hidroxiapatita. Então, a gente tem esse momento aqui onde a gente tem realmente a formação de um calo, né? De uma estrutura ali que consiste, que representa a fase proliferativa, mas que ainda não dá a devida resistência. À medida que a remodelagem acontece, vai tendo a substituição completa e reorganização desse tecido ósseo. Isso pode demorar anos, tá? O tempo aqui realmente depende muito do tipo, do tamanho dessa fratura, se tem esquirulas ósseas adicionais ou não. Bom, o outro aspecto que a gente precisa comentar sobre proliferação, sobre reparação, é a regeneração axonal. A gente já sabe que neurônios são células permanentes e se ocorrer morte do corpo neuronal, dano, né, envolvendo o corpo neuronal com morte do neurônio, não há reposição de neurônio. Mas um neurônio
cujo axônio é lesado, pode regenerar esse axônio, tá? Então, o que acontece? Quando existe algum grau de dano, por exemplo, um corte, um esmagamento de um neurônio, de um axônio, de um neurônio, tá? Essa porção distal do axônio vai morrer, e inclusive um pouquinho, uma porção proximal até o primeiro nódulo de Ranvier também pode ser perdido, tá? Vai acontecer um equivalente à fase inflamatória, nesse momento com o recrutamento de macrófagos que vão remover esse axônio e células de Schwann, restos de bainha de mielina desse tecido que morreu. O corpo neuronal da célula lesada vai se ativar, tá? Vai ter cromatólise para que se consigam produzir elementos para fazer esse crescimento axonal, tá? Os neurônios adjacentes vão começar a enviar brotos axonais, tentando compensar aquela perda de estímulo daquele neurônio que morreu. Então, a gente vai ter aqui uma grande proliferação de brotos neuronais. E na tentativa de conduzir, de organizar essa proliferação, também ou vai entrar nesse processo reparatório a proliferação de células de Schwann, que são as células que fazem os internódulos de mielina e que produzem a matriz colágena do endoneuro. Lembra que a gente falou do tubo neural? Que é o tubo neural que ajuda a estabilizar a presença das células de Schwann e conduzir o caminho, né, determinar o caminho que esse axônio deve percorrer, tá? Então, em dando tudo certo, vai ocorrer uma adequada proliferação de células de banho de mielina, que vai ser mais fácil, vai ser facilitada se ocorreu a permanência ou o não dano ao endoneuro, tá? Se houve dano ao endoneuro, certamente essa proliferação vai ser mais desorganizada, tá? E aí, num dado momento, uma vez que o axônio começa realmente a migrar por dentro desse novo tubo neural constituído, tá? E vai em direção à placa motora, vai ocorrer essa liberação, vai ocorrer essa proliferação e chegada na placa neural e vai ocorrer já uma involução dessas células. Então, de novo, a gente aqui já está numa fase de remodelagem, tá? Então, a gente teve a fase a gente observou, né, a fase inflamatória, ali com os macrófagos removendo os tecidos, a gente observa a fase proliferativa com brotamento dos axônios adjacentes, proliferação exacerbada de células de Schwann, né, formação de tubo mielínico, e depois a reorganização desse tecido, tá? E aí, a provável reconstrução e reconstituição desse nervo. Esse processo, tá, quando ocorre perda distal de um nervo, a gente chama, com morte retrógrada, né, até o primeiro nódulo de Ranvier, a gente chama de degeneração valeriana. Tá? E aqui, então, mostrando uma situação de degeneração valeriana em que ocorreu o corte de um nervo, né, morte dessa porção distal, um pouquinho da porção proximal e já o brotamento. E aqui, nesse caso, houve a reconstituição desse nervo. Isso acontece com frequência? Não, tá? Justamente porque, em função da perda do tubo neural, muitas vezes esse brotamento ocorre de forma desorganizada e não ocorre, então, de fato, a reconstituição, tá? A reinervação na placa motora correta, tá? Outra situação onde a gente observa esse perfil de alteração, esse perfil de confusão de produção de nervo, de fibras nervosas, é quando se faz amputação de membros, tá? Quando se faz amputação de um membro, vai lá, um membro pélvico, né? Vai se remover as estruturas ósseas, musculares, pele, e também vai ter que se fazer o corte das estruturas vasculares e de nervos.
A tendência é que esses nervos, o nervo, nos primeiros dias do pós-operatório, esses nervos vão fazer justamente isso que a gente está vendo aqui, esse brotamento desordenado, formando inclusive lesões, estruturas nodulares muito sensitivas, que o pessoal chama, né, lá na cirurgia, eles chamam de neuromas. Tá? Então, um dos expedientes que se usa na cirurgia é fazer um corte bem profundo do coto de nervo e envolver ele por tecidos ali, fáscias musculares ou massa muscular mesmo, para tentar fazer com que ele fique contido e que ele não chegue, que ele não se aproxime da pele. Porque se esse neuroma estiver muito próximo da pele, ele causa sensações dolorosas muito importantes para esse paciente, tá? Então, lembrar que, embora a gente ainda, hoje em dia, não consiga aproveitar muito a regeneração axonal, no sentido de fazer reconstrução de nervos perdidos, a gente tem que pensar no evento desagradável dessa situação, que é a produção desse neurônio. Tá? Eu também aproveito esse momento aqui para falar um pouquinho de reestruturação ou reparação em tecido nervoso do sistema nervoso central, tá? Então, tecidos encefálicos e da medula espinhal. Lá, a gente não tem uma estrutura de tecido conjuntivo como tem no nervo. Tá? Então, quando se tem perda tecidual, quem vai fazer as vezes do tecido conjuntivo, quem vai proliferar, vão ser justamente as células da glia. Mas dentre as células da glia, principalmente os astrócitos, tá? A ponto deles proliferarem, sofrerem hipertrofia, hiperplasia e constituírem o que a gente chama de cicatriz glial, cicatriz da glia. Tá? Então, a própria borda de abscessos, a reparação de áreas de necrose do encéfalo, ela geralmente é feita por cicatriz glial. Tá? Por quê? Porque neurônios não vão proliferar, neurônios que morrerem, neurônios cujo corpo neuronal for lesado, esses neurônios não vão proliferar, e quem vai ter que proliferar, então, são as células da glia, constituindo a cicatriz glial. Prolifera o ligadendrócito também? Sim, prolifera, mas as grandes estrelas dessa cicatriz são os astrócitos, certo? Bom, só mostrando então uma animação disso que a gente viu antes, tá? Isso é um gifzinho, vai se repetindo lesão, macrófagos limpam, prolifera em excesso, né? Proliferativa, e depois remodelagem, ó. A gente consegue ver repetidamente esse mesmo processo, tá? Aqui na vida real, né? Então, o tecido normal, 7 dias depois de esmagamento, o tecido bastante destruído, 14 dias, a gente ainda vê remoção de bainhas de mielina, mas a gente já tem aqui algumas células em excesso, devem ser células de Schwann, que vão reconstituir a bainha, e aqui 28 dias, o nervo já reconstituído, já reconstruído, com algumas variações de tamanho axonal em relação ao nervo original, mas já bastante reconstruído. Para finalizar nossa conversa, a gente vai falar rapidamente de reparação do músculo esquelético. Pensa que os miócitos, eles são células que beiram, né, o estado de estável para permanente, cardiomiócitos são permanentes, células de músculo liso são praticamente permanentes, e as células de músculo esquelético, elas têm assim, elas têm uma dificuldade de proliferação, elas ainda são consideradas células estáveis, mas elas realmente não curtem muito proliferar. Então, o recurso usado para fazer a reparação muscular é a proliferação de células satélites. Tá? Um músculo normal existe na periferia da fibra muscular, na periferia do miócito ali, abaixo entre o endomísio, né, aquela camada de tecido conjuntivo que delimita, que envolve cada fibra muscular, né, a fibra muscular com seus núcleos, mas na periferia desse endomísio a gente encontra essas ditas células satélites, aqui no inglês quiescentes, tá? Células satélites são células de reserva.
Se elas forem demandadas, elas entram lá para dentro do endomísio, né, para esse tubo fibroso que envolve cada fibra muscular e proliferam, tá? Que é o que aconteceu aqui, ó. Teve dano muscular, tá? Teve dano muscular, teve uma fase, obviamente, inflamatória, hemostasia inflamatória, e aí destruição, remoção dos restos teciduais e a célula satélite, ó, aqui ativada, a célula satélite migra para esse local da lesão e prolifera, tá? Então, mesma coisa aqui, a fibra muscular com seus núcleos periféricos e as células satélites aqui na periferia de tudo isso. Aqui o tubo muscular, né, o endomísio está preservado e ocorreu só realmente uma lesão muscular aqui. Tá? Vai ter, claro, uma fase de hemostasia inflamatória e as células satélites proliferam e migram para essa área onde elas se diferenciam, onde elas se especializam, reconstituindo fibras musculares. Inicialmente em grande número, né, em número maior do que necessário, mas, então fase proliferativa, né? Mas à medida que o processo vai se organizando, tem uma diminuição e uma reconstrução dessa fibra muscular. Tá? Então, nessa fase aqui, na fase proliferativa, a gente inclusive vê as fibras musculares, às vezes multinucleadas, porque tem uma célula, tem uma quantidade grande dessas células satélites dentro de cada uma dessas unidades. Então, mais fácil vai ser essa reparação quanto maior for a integridade desse endomísio. Se o endomísio não foi preservado, essa proliferação aqui vai ser desordenada e talvez não haja a reconstrução ou a reconstituição de fato dessa fibra muscular. Com isso, a gente encerra essa conversa sobre a reparação de tipos especiais e depois só fica ainda faltando a gente conversar sobre quando a reparação ou a cicatrização dá errado. Quando o processo não funciona ou se torna inclusive uma lesão. Tá? Então, ficamos no aguardo ou ficamos de nos encontrar nessa nossa próxima aula. Até lá, então.